Eu nem sonhava em Fraternidade Sem Fronteiras, eu nem sonhava com esse convite para nós universalizarmos reflexões a respeito desse tema, mas é bonito ver como que, né, os símbolos, eles nos conectam. Então eu estava aqui olhando esse símbolo do Evangelho Sem Fronteiras, várias pessoas iguais, de várias cores, né? Aí colocada na logo, representando a diversidade humana e a riqueza, e pensando sobre isso, sentindo, muito mais do que pensando, que nós somos uma família universal, né? Nós somos um só povo, nós somos um só coração. Quando a Fraternidade Sem Fronteiras nos propõe esse lema, isso não é algo para ser construído, isso é realidade. A diferença é que agora talvez a gente esteja disposto a respeitar isso, a trabalhar conscientemente por isso, a colocar isso sob o nosso enfoque, sob a nossa atenção, sob o nosso cuidado, o de sentirmos que aqueles que transcendem a nossa família, aqueles que transcendem a nosso país, a nossa religiosidade, a nossa forma de pensar, aqueles que nasceram em outro recanto geográfico, social, eles também fazem parte de nós, nós também fazemos parte deles. Eu acho que essa é a única coisa que nos conecta a um sentido de humanidade que nos leva a olhar para a África, para a sua dor, para as necessidades que lá está e pensar, é também a nossa dor, é também a nossa necessidade, é também a nossa dificuldade e fazer um movimento de ir na direção disso. Então, o tema que nós escolhemos para o Evangelho de hoje foi aquela frase que está anotada no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, aonde Jesus, após narrar a parábola dos talentos, ele vai narrar a imagem de Deus fazendo contas com o ser humano, né, daquilo que é ofertado. Olha que interessante. Primeiro, ele narra a parábola dos talentos. E na parábola dos talentos, ele vai dizer que Deus, ou que o Senhor da vinha, né, que aí é representado, o Senhor é representado por é a representação de Deus, deu talentos específicos a cada pessoa, numa quantidade X, numa circunstância X, e para todos o convite universal de multiplicar esses talentos. E que depois cada um vai prestar conta dos talentos a Deus. Jesus narra essa realidade e, em sequência, ele vai narrar, ele vai descrever, ele vai falar a respeito desse Senhor, né, que resolveu, do reino de Deus, que é comparado aí, como ele diz, olha, eu vou ler aqui para vocês, quer ver? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele está falando de uma seleção natural, né? Uma seleção natural. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E aí ele vai repetir esse mesmo discurso, dizendo para os que estão à esquerda exatamente o oposto, né? Porque não fizeram. Então ele narra um estado de bem-aventurança, de comunhão com Deus, para aqueles
que atenderam à sua vontade, como ele relata um estado de não comunhão com aqueles que contrariaram esta vontade. Dentro do imaginário judaico-cristão ocidental, em que nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, nós imaginamos que Deus seja uma figura humana cheia de emoções e que está a todo tempo julgando. Jesus, de certa forma, utiliza-se desta imagem que era muito comum no Velho Testamento ao narrar essa parábola, mas nós compreendemos que ele fala de um movimento natural que acontece dentro de nós, e não exatamente de um julgamento divino. Porque à medida em que nós nos colocamos em sintonia com a lei natural divina, nós experienciamos paz. E na medida em que nós contrariamos a lei, nós experimentamos distúrbios ou distonias. Distonia é a ausência de sintonia, né? É o contrário de sintonia. Sintonia é estar em concordância com a lei. Distonia, você está em discordância daquela lei. Aquele que está em sintonia com a lei, ele naturalmente se coloca numa condição de paz. Aquele que está em distonia, ele naturalmente se promove a um estado consciencial de perturbação, seja através da culpa, seja através da dor, seja através de inúmeras questões interiores. Porque a lei de Deus está gravada dentro de nós, na nossa própria consciência. Então, me parece que nesse chamado, Jesus está fazendo uma observação, uma reflexão conosco a respeito da lei de Deus que está presente na nossa consciência e que nós utilizamos o tempo todo para nos analisar, para nos julgar ou para nos aprovar. E ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que estão nessa sintonia, que podem se aprovar. E é interessante porque aqueles que são aprovados aí nessa história de Jesus, eles perguntam, mas quando foi que nós te fizemos isso, Senhor? E Jesus quer ressaltar aí um conceito muito importante. Ele diz: quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim mesmo o fizeste. E aí Jesus faz uma ponte fundamental entre dois conceitos que costumam ser analisados de forma apartada na sociedade: o conceito de divindade e o conceito de humanidade. Como se Deus fosse uma coisa externa, da qual nós estamos alheios, e a nossa humanidade fosse uma outra realidade e nós estabelecêssemos uma conexão. Jesus aí mostra que é uma só e a mesma coisa. Porque ele diz: quando o fizestes a um destes menores humanos, a mim mesmo o fizeste. Ora, como é que nós podemos fazer a Deus se nós fazemos a um dos menores humanos? É que cada ser humano é uma partícula divina. Não uma partícula divina no sentido de que Deus é a somatória de nós, né? Porque isso seria uma ideia com a qual nós não concordamos. Deus transcende todas as definições e limitações da nossa compreensão. Mas no sentido de que nós todos trazemos Deus imanente dentro de nós. Deus é imanente e Deus é transcendente. Imanente, ele está dentro de cada um de nós, a realidade divina é a nossa própria estrutura, e transcendente porque ele transcende qualquer limitação, qualquer definição, estando em toda parte e estando em tudo e transcendendo até mesmo o todo. Então, em cada criatura humana há a presença imanente de Deus. Há a presença imanente do sagrado, do divino, daquilo que é a realidade última e primeira da vida. Então, quando nós nos conectamos com a essência de Deus em cada ser humano, nós estabelecemos uma conexão que é permanente. Nós conectamos com a realidade de uma forma em que não há essa separação. Há autores católicos que chamam essa imagem da judaico-cristã que nós temos de Deus de uma esquizofrenia religiosa, no sentido de que nós colocamos Deus nos símbolos, nos ritos,
no sacerdócio, nas questões religiosas, nas hierarquias, nas igrejas, nos templos, nos intermediários da fé, e nos relacionamos com Deus quando nós visitamos esses lugares, entramos em contato com essas pessoas ou estabelecemos uma comunhão com eles. E aí esses autores, então, católicos vão dizer assim, é um livro muito bonitinho chamado Curando Nossa Imagem de Deus. São dois padres jesuítas e uma freira jesuíta que escreveram esse livrinho. E lá, então, nessa reflexão muito pertinente, muito profunda, eles vão dizer, essa separação de Deus do humano, da divindade da humanidade, e nós vivermos como se nós fôssemos a matéria, e a divindade fosse algo externo, que a gente vai contactar em algum momento, isso eles chamam de esquizofrenia religiosa. Esse termo é muito forte e muito interessante, porque eles querem fazer analogia com o fato de que a esquizofrenia é um transtorno mental que envolve delírio e alucinação. E a pessoa, dentro de uma crise psicótica, né, dentro de um sintoma psicótico, ela vai imaginar algo que não existe, ela vai ouvir vozes que não são reais, ela vai ter sensações no corpo que não correspondem à realidade. Para ela é real, porque aquilo tudo está acontecendo nela e ela verdadeiramente acredita naquilo, mas no fundo, aquilo não tem conexão com a vida objetiva externa, fora dela. Então, ao utilizar esse termo como analogia, esquizofrenia religiosa, os autores querem propor que o fato de nós acreditarmos que a divindade está presa nos ritos, nos símbolos, nos intermediários da fé, nos movimentos considerados oficiais, é um delírio, é uma alucinação, é um transtorno do nosso sentido e da nossa ideia. Porque então nós passamos a nos sentir desconectados e a pensar e a refletir sobre essa realidade de forma fragmentada. Jesus propõe uma unidade com Deus, que é exatamente o oposto dessa imagem que se formou na tradição judaico-cristã. É um Deus que é imanente e que está presente em cada criatura, que está presente em cada mínimo ser humano. Que não há no mundo figura ou pessoa que não tenha esta realidade. Não importa se está na dor mais profunda ou na alegria mais intensa, se está no erro mais condenável ou na satisfação mais plena. Toda pessoa é divina. Toda realidade é divina. Isso significa que toda realidade é digna, toda realidade merece respeito, toda realidade merece ser tratada com a sacralidade que a vida humana merece. E quando Jesus, então, nos propõe esta imagem, quando fizestes a qualquer um destes meus pequeninos, a mim mesmo fizeste, ele está nos chamando para esta consciência de nós mesmos, para esta consciência do mundo e para essa consciência da realidade divina como uma integração no amor, na fé, na espiritualidade, na sacralidade de cada um e de todos nós e na integração de tudo isso em um nível mais profundo. Vocês vejam que é muito mais do que simplesmente considerar que a caridade é o sistema de comunicação com Deus. Isso também é uma verdade, porque todas as vezes que a caridade é verdadeiramente caridade, ela é amor posto em ação para promover dignidade. E isso é divino. No entanto, o que Jesus propõe transcende isso. Ele propõe nós compreendermos que toda a humanidade é divina e que agir e interagir com o ser humano é interagir com Deus. Portanto, se o ser humano passa fome, é o próprio Deus quem passa fome. Se o ser humano tem dores, é o próprio Deus quem dói. Se o ser humano tem necessidade, é o próprio Deus quem tem necessidade ali. Atender ao ser humano é atender ao divino. Assim como atender também a nós é atender ao divino que nos habita. Se desenvolvemos esta consciência,
Então, o conceito de família universal se torna muito claro, ele se torna muito fluido, muito fácil de ser assimilado, e esta imagem que o Evangelho Sem Fronteiras nos traz aí, né, de todos no mundo conectados em uma só realidade, fica mais compreensível. E essa é a reflexão que nós escolhemos para trazer para hoje. Quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Não há separação entre o humano e o divino. Isso está simbolizado de uma forma muito bonita na cruz do Cristo. Nós acabamos de passar pela Páscoa, e a Páscoa é o período que representa, na tradição judaica, renovação. É um período de uma nova consciência. E, exatamente no período da Páscoa, é celebrado, então, o martírio de Jesus. Os últimos momentos, os últimos instantes com os apóstolos, a prisão, o castigo, a crucifixão, a morte e a ressuscitação. E esta sequência de fatos, ela mostra uma natureza divina no comando de todas as coisas e com um grande propósito. Jesus se dá em sacrifício, dentro da imagem, né, da tradição cristã, como cordeiro que se imola em holocausto a Deus, em holocausto à mensagem, não como antigamente se matava um carneiro para se oferecer o sangue a Deus, mas como alguém que se auto-sacrifica na exemplificação de valores essenciais e fundamentais para nos legar um caminho possível e um caminho com força moral para que nós pudéssemos seguir na comunhão com o Pai. Então Jesus se deixa crucificar, né? Porque ele poderia evitar aquilo. Ele se deixa crucificar no cumprimento de uma profecia, no cumprimento de um movimento que tem um legado e uma importância. O fato, então, é que, nesse período histórico da Páscoa judaica, do martírio do Cristo, nós temos a imagem da cruz. A imagem da cruz, ela é profundamente arquetípica. E ela nos remete exatamente a essa consciência de integração que eu estava falando antes. Porque ela é uma vertical divina cruzando-se com uma horizontal humana. E uma interpretação possível do símbolo da cruz, né? Porque, como bem diz o Evangelho, nenhuma escritura é de particular interpretação, nenhum símbolo do Evangelho é simplesmente de uma interpretação única, é de uma riqueza sempre muito vasta. Uma possível interpretação da cruz é que, à medida em que a gente aprofunda a relação com o humano na vertical descendente, nós aprofundamos a relação com Deus na vertical ascendente. Conectar-se com o humano é também conectar-se com o divino. Na medida em que nós estendemos os braços para a horizontalidade da vida, para aqueles que são os iguais, nós comunicamos essa comunhão e nós estendemos esta realidade. De tal maneira que, se nós juntarmos as pontas da cruz, vocês vejam que fica uma dinâmica muito interessante. Se nós ligarmos as pontas da cruz, nós temos do humano para o divino, do divino para o humano, do humano para nós, de nós para o outro ser humano. De tal maneira que forma um círculo que é um símbolo de totalidade, que é um símbolo de um movimento completo. De tal maneira mostrando aqui de Deus para o humano, do humano para nós e de nós para o humano é um só, e do humano para Deus é um só. Mas, enfim, eu acho que eu já tinha dito o essencial. O que eu queria concluir é que, na medida que nós compreendemos, né, que a humanidade é divina, então que o outro é nosso irmão, que comungar com a realidade divina é comungar com o humano, pode, então, ficar mais claro para nós a noção dos nossos deveres e das nossas responsabilidades. E, sobretudo, da nossa necessidade de tornar coerente a prática dos nossos valores numa vivência real dessa espiritualidade ou numa vivência profunda
desse senso de religiosidade que cada um de nós tem. E aí, nesse sentido, o que o Evangelho Sem Fronteiras, o que a Fraternidade Sem Fronteiras, o que esse movimento vem conclamar a cada um de nós, é que a gente saia daquele espaço de... A palavra que me vem é verborragia, sabe? Aquela coisa de falar fácil, de adorar fácil, de reverenciar fácil, para uma vivência prática que é de comunhão, que é de fraternidade, que é de vivência dos valores cristãos. Ou seja, a vivência do perdão, a vivência da indulgência, da boa vontade, da benevolência, do cuidado, da atenção, da generosidade, da ternura, da bondade, da compaixão, de todos os movimentos que nos conectam enquanto ser humano. E aí, nós ouvimos então a voz do Cristo, né, nos dizer: quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim mesmo o fizeste. Quando estendestes o sentido da sua espiritualidade, da sua religiosidade na direção de outro ser humano, entendendo como parte de você mesmo e como parte do divino, então, bem-aventurado és. E, naturalmente, há um efeito dessa bem-aventurança, que é o estado de paz interna, é o estado de satisfação, é o estado de expansão da consciência, é o estado de ampliação das nossas características e das nossas potencialidades. Olha, a luz que nos ilumina é a luz de Cristo, nós estamos longe aí da luz própria. É tão maravilhosa a misericórdia de Deus, né, de trazer para nós essa oportunidade, que eu só tenho alegria, desde todos esses caminhos, busca que nós estamos fazendo, busca de espiritualidade, busca de conhecimento, busca de integração à realidade espiritual, com o divino aí, através das unidades fronteiras. Então, muito obrigado pelo convite, para mais esse momento, para o coração, e que Jesus fortaleça aí na tarefa na Alemanha, as iniciativas de amor e tudo mais que vier, viu? Deixa um beijo aí no coração de cada um e sempre em conexão.